Estudo Bíblico com Gustavo Batista. Pausa. Pausar. Retomar. Retomar botão. Pode? Olá, queridos do meu canal, Shalom. Bom, hoje eu disse no vídeo passado que eu ia trazer um estudo bíblico, né? E hoje nós vamos estudar Romanos 12, ok? Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e não se esqueça, tá bom? Deixe aí seu joinha, tá bom? E me siga também no Instagram, Gustavo B. Lopes 1, tá? Ok? Vamos para o estudo bíblico que se encontra no livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12, começando no versículo 11. Vamos lá. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Senhor, eu vim te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vim te pedir mais uma vez que o Senhor, meu Deus, nos dê um entendimento da Tua palavra. Abençoe esse estudo bíblico, Senhor. Fale com cada um de nós sobre o que o Senhor quiser. Fale o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Tudo ok aí, né, assistente? Bom, vamos lá. Romanos capítulo 12. Vamos começar nos versículos 11. Vamos lá, queridos. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Olha só, gente. Aqui, nesses dois versículos, nós vamos entender que servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus não é fácil. E quando ele escolhe alguém, a pessoa tem que se colocar na disposição. Como diz aqui no verso 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Ou seja, se Deus te chamou para uma obra, Ele quer pessoas dispostas. Se Deus te chamou, você tem que se colocar à disposição dele para fazer a sua obra. Por isso que muitas pessoas, elas acabam são chamadas, mas às vezes não são escolhidas, porque elas não se colocam na posição para receber, elas não se colocam na posição para trabalhar, porque quem está na obra, quem está na vinha, precisa trabalhar. Então, nós entendemos aqui que a pessoa tem que se dispor, se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra. Precisa trabalhar, né? E nós sabemos que a preguiça, ela é um pecado, né? E aqui no versículo 12, é um versículo que ele nos fortalece, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Ou seja, que esperança é que os cristãos têm? Eles têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. A esperança que nós temos é Jesus. E fala aqui que a esperança que é Jesus, ou seja, ele está dizendo aqui que a esperança que a gente tem, como a gente tem Jesus conosco, que isso nos faça crer, que isso nos faça ficar alegres. Olha só o que diz lá no Salmos 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ou seja, com Jesus, no caminho de Cristo, infelizmente nós vamos passar por perseguições, mas a esperança nos mantém firmes. Olha só, que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Entenda que você crê que Jesus é com você, se você crê que Jesus está do seu lado, isso já vai te manter alegres, tá bom? E isso é fundamental. Nós temos que trabalhar, se colocar à disposição do Senhor e crer que Ele está conosco. Preceitos para uma vida cristã.
repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Olha só. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Olha só. Então, preceitos para uma vida cristã. Versículo 13 e 14. A primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas vidas, nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. E aqui, olha só o que Paulo ele recomenda. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Olha só, né? Nós temos que dar testemunho, nós temos que dar exemplo. E Paulo, ele deixa aqui essas dicas para nós cristãos. Nós temos que sempre repartir, mesmo nós tendo pouco, mesmo a gente tendo pouco. O que é que eu tenho visto hoje? O que nós temos visto? Muitas igrejas, todas as igrejas, elas têm pessoas que passam necessidade. E muitas igrejas, elas se omitem, elas não ajudam, elas se qual é a situação. Mas eu parabenizo a pastora Marisa e a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Jordão, que é onde eu congrego. Eu não estou falando mal de outras igrejas, eu estou dizendo no geral o que acontece. Mas a Igreja Ministério do Jordão, né, a nossa pastora, ela sempre está atenta. Né? E é assim que deve ser. A gente sempre está atento a alguém que esteja passando necessidade para que a gente possa repartir o pouco que nós temos. E o conselho que Paulo deixa para as igrejas, pastores, pregadores e para nós cristãos comuns, que não somos líderes, mas membros mesmo da igreja. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Muitos cristãos eles se negam a repartir, mas aquele fulano de tal me fez mal, eu não dou nada para ninguém. Pois Paulo ele deixa essa dica para que a gente possa repartir. E mais uma coisa aqui no versículo 14, antes de eu entrar aqui, né? Então eu deixo a dica que Paulo passou para nós, que nós iremos repartir o pão com cada um dos nossos amigos, principalmente nessa época de pandemia, que nós vamos repartir o pouco que nós temos. Quantos e quantos têm passado fome, né? E é isso. Vamos lá para o versículo 14, que diz assim, pessoal. Olha aqui, o versículo 14. Pronto? Bom, eu dividi duas partes do estudo. Eu vou fazer a primeira parte, vamos finalizar agora a primeira parte do estudo, versículo 14. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Finalizando aqui a primeira parte do estudo, né? Gente, é difícil perdoar o inimigo. É difícil, mas nós temos que fazer isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que nos xingam, aqueles que nos humilham por sermos cristãos, nós temos que ser fortes, nós temos que orar por eles. Nós temos que abençoar, porque eles também estão precisando de Cristo. Nós temos que nos preocupar com eles. Né? Se eles nos xingam, se eles nos humilham, é porque eles estão precisando de Deus. Então, a gente precisa orar, a gente precisa pedir por eles, para que Deus converta eles e amoleça o coração. A gente não pode ser inimigo deles, tá bom? Então, é uma grande lição que Deus deixa aqui. Vamos abençoar aqueles que nos perseguem, vamos orar. É difícil? É, mas vamos orar por eles, tá bom? Assistente, está em quantos minutos aí? Nós vamos finalizar aqui o estudo, a primeira parte, depois eu volto com a outra parte, ok? Vamos abençoar aqueles que nos perseguem, vamos orar por eles, ok? Um grande abraço a todos e um beijo, até a próxima parte do estudo.